pauta, a nossa pauta está bem rica hoje. Tem a pauta de economia, o Thomas vai arrebentar como sempre, a Daniela vai falar a pauta de política e economia também e de relações internacionais. Vamos começar com algo que é mais político. Governo Lula articula para barrar pagamento obrigatório de novo tipo de emenda parlamentar. Que estranho, eu pensei que as pessoas diziam que era no governo anterior que ficava inventando o tipo de emenda parlamentar. Se um dia tiver uma oportunidade, a gente falar das emendas parlamentares, desde quando essa aberração foi criada, para não resolver o problema... Não, é absurdo. Essa aberração foi criada para não resolver o problema do Pacto Federativo. Porque se nós não tivéssemos o pacto, se nós tivéssemos um pacto federativo que respeitasse a subunidade da nação, não precisaríamos estar jogando dinheiro para a União estar decidindo o que fazer com esse dinheiro. Estaria sendo decidido aqui, na porta de casa. Mas tudo bem. Se a gente for falar, dizia-se que foi criada uma emenda de relator que, para ofender o antigo presidente, diziam que era a emenda secreta, né? Orçamento secreto. Orçamento secreto. Diziam que era o orçamento secreto. O nome disso era emenda de relator, que foi criado para constranger o presidente, não para que o presidente fizesse negociata, mas isso a gente vai ver depois. Olha que coisas curiosas. Mas então, criam novas emendas, novos modelos, e o presidente fica brigando para saber como vai pagar e se vai pagar, porque ele não pode. Mas vem cá, se esse presidente não pode barrar a criação de um novo tipo de emenda, por que o outro podia? Porque, quer dizer, o outro não pode negociar. Que a lei que vale para um não vale para o outro, medida que vale para um não vale para o outro, interpretação que vale para um não vale para o outro. Triste Brasil é esse, que nós, como nunca, precisamos tanto de heróis. Mas voltando para a questão, em meio aos movimentos para inflar as chamadas emendas parlamentares, o Palácio do Planalto tenta articular um meio termo para a criação de uma nova modalidade de repasse de recursos a deputados e senadores. Ou seja, já que ele não pode barrar uma nova emenda, ele cria uma forma de repassar os recursos que vão para essa nova emenda. Meu Deus. Ainda não está definido se a nova emenda será impositiva, claro. Ou seja, se o executivo será obrigado a fazer o pagamento dos recursos, como já ocorre com as emendas individuais de bancada. Apesar de terem a execução obrigatória, o governo tem o poder de definir um cronograma de pagamento. Geralmente os repasses ocorrem às vésperas, mas isso é coincidência. Dani e Dumas, isso é coincidência. Normalmente os repasses ocorrem às vésperas de votações importantes. Eu vou dizer que é coincidência mesmo porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente fala que possa ser verdade, você corre o risco de ser preso. Então ocorre às vésperas de votações importantes. Por isso, o Planalto tem trabalhado para não tornar a nova modalidade obrigatória. Vamos começar com as damas? Daniela, por favor, você que estudou como poucas, esteve no Congresso, acompanhou de perto, trabalhou com o projeto de lei, trabalhou com a questão da distribuição de emendas, porque você tinha que acompanhar tudo isso. Não trabalhei com distribuição de emendas, não, tá? Eu analisei o cenário. Sim, deixa claro, porque hoje também tem isso. Qualquer frase que você coloca, faz o corte e diz que você trabalhou. Não, ela analisava para entender como é que ficariam os recursos, como eles seriam distribuídos. Até para saber que tipo de porcaria estava sendo feita para tentar, de alguma maneira, se defender ou mostrar como que deveria ser uma atuação correta, republicana no sentido de coisa pública e, além de tudo, eu diria, democrática. Por favor, a palavra é tua. Obrigada, Marcelo. Uma boa noite. Boa noite, Dumas. Boa noite, sempre Daniela. Bom estar com você, acompanhando todo o seu raciocínio com relação à economia. Para mim é sempre maravilhoso poder te ouvir. Uma boa noite para toda a equipe aqui, uma boa noite para todos vocês. Eu vi que algumas pessoas estavam perguntando se eu melhorei, eu já estou 100%. Muito obrigada a todos vocês. E bom, Marcelo, tem muitas questões aqui para a gente analisar com relação às emendas, não é verdade? Mas a primeira delas é que isso já ultrapassou o limite do aceitável, essa questão. Acho que em várias outras questões, mas essas emendas parlamentares, elas já ultrapassaram, não é que nem é que elas não são mais bem vistas pela sociedade. A sociedade já entendeu o que são as emendas parlamentares, ela já entendeu também que todo esse processo ele não é transparente, ou seja, o deputado, o senador, eles recebem as emendas, mas não existe nenhum critério, um acompanhamento transparente
tá? De onde, como, quando, monitoramento de onde esses recursos foram efetivamente aplicados. Nós não temos isso não é transparente. Essa rota aí, o dinheiro ele vai se Segundo perdendo ele, ao sim, longo... mas você sabe que não não, existe. porque o que está naquele... Não existe. O que eu estou dizendo, segundo ele, sim. Mas a gente sabe que quando a gente vai fazer o rastreamento, não tem a transparência toda não que você, tem. que você Eu quero exige. que, olha, eu desafio qualquer um de vocês a entrar lá no site da Câmara dos Deputados e conseguir fazer o rastreamento disso. Não tem, a gente não consegue esse tipo de informação, tá? É muito difícil. Você talvez envie lá um pedido de solicitação de informação pela lei, pela lei, não é? Mas mesmo assim, talvez não vá conseguir essa informação completa. E pela live você tem um período. Tem um período, mas nem sempre a gente consegue acessar a informação. Sempre vem umas desculpas em cima de desculpas. Ou seja, você entra com a live agora imaginando que vai ter informação amanhã, não. Tem um 15 prazo, dias, depois o prazo é prorrogado. Isso, o prazo prorrogado, tem todo esse processo. Para além disso, o que fica transparente para toda a sociedade, quando verifica essa questão das emendas também, a falta de transparência, não sabe para onde vai, não sabe para onde vai ser aplicado, fora que é utilizado como moeda de negociação, negociatas, tá? Na verdade virou isso. E nem sempre essas negociações, aliás, quase nunca, eu acho que esse é o termo mais adequado, essas negociações são para projetos de lei em benefício da sociedade. Essa que é a grande questão. Então nós temos ali um balcão de negócios e esse balcão ele está aumentando cada vez mais. Não existe nenhum critério para barrar isso. E o próprio Congresso, que quer manter sempre os mesmos no poder, aumenta cada vez mais esses instrumentos de emendas, não é? Por quê? Porque o deputado ele recebe e ele vai na base dele, onde tem os votos dele. Ele não vai de uma forma, precisam de um hospital X no local X, porque foi verificado de um estudo que aquela comunidade precisa. Não é? Vai, sei lá, para um campinho de futebol da região, e que ele recebeu votação e ele quer continuar fazendo com que aquela região vote nele. É o voto de cabresto, digamos assim. Então você tem todo esse sistema que é montado para manter os mesmos no poder e nós ficamos aqui, vocês que estão assistindo, olhando para esse sistema e dizendo, bom, eles vão até onde com isso? Como nós podemos impedir, Marcelo, que esse sistema continue engordando às custas da sociedade, às custas exatamente de todo esse balcão de negócios, mas a sociedade olha o que eu posso fazer, quais são os mecanismos institucionais para que nós possamos impedir que esses absurdos avancem, porque os absurdos continuam avançando, mas os nossos direitos e as nossas condições de reivindicar para que isso não continue crescendo, diminui cada vez mais. Hoje, a nossa única possibilidade é estar aqui falando com a sociedade para que cada um pressione seu deputado, seu senador... Sem questionar, se você questionar, você pode ser preso. Para que cada um pressione seu deputado, seu senador, aqueles que vocês votaram, porque hoje é o único instrumento que nós temos em como nós vamos fazer isso. Será que isso é suficiente? Será que eles estão ouvindo? Será que eles estão realmente aí para a sociedade, para conseguir fazer com que todo esse sistema possa ser reformado? Porque até hoje eu não vi nada. Eu vejo algumas coisas pipocando individualmente, mas um planejamento estratégico para realmente a gente ter uma reformulação de todo esse sistema, eu não vejo. Eu vou fazer de economia, Dumas, porque você gosta de falar mais de economia, mas você fica ali para falar... É o tema dele, né? É o teu tema, né? Que ele gosta, ele é um dos grandes gênios da economia que tem nesse país, entendeu? Então, você sabe que é verdade, que você é muito, como toda pessoa brilhante, você é extremamente humilde. Obrigado. Mas olha só que coisa curiosa, quando você pega o orçamento, 80%, quase 90% do orçamento, ele é fixo. O que sobra para fazer investimento, coisa de 10%. Ou seja, essa é a razão pela qual, quando você não enxuga a máquina pública, você acaba tendo que lidar sempre com essa parte muito apertada. Em termos macroeconômicos, o pode significar, qual é uma saída que você imagina para que isso que leva, diz respeito ao orçamento do orçamento público brasileiro, em especial ao orçamento federal,
Qual seria uma solução dentro daquilo que a Dani falou? Porque nós temos um sistema que leva em consideração esse orçamento que já tem essa parte extremamente rígida, que são aqueles 80%, 90% que não pode mexer, uns 10% que só para o governo fazer de conta que está governando. Qual seria uma solução que você vê e qual é a consequência que tem da criação de mais esse tipo de emenda parlamentar? Veja, Marcelo, a coisa é absolutamente simples. A economia é simples. O problema é quando entra a política. Por exemplo, você vê PEC é genial isso. De emenda constitucional à torta e direita. Nós vimos que a Constituição de 1988 deu mais direitos do que deveres. Coisa que nós já falamos aqui. O fato de você ter o direito não transforma as coisas infinitas. Veja como que aconteceu na época da reforma da Previdência. Eu lembro que eu entrei em várias discussões, reforma da Previdência. Gente, não é nem questão de ser uma ideologia, só para fazer um paralelo da reforma da Previdência. Não é nem questão de ideologia. Felizmente, nós não estamos morrendo, a nossa sobrevida aumentou. Então, quem tem 65 anos consegue ir até 72, 75. E nós não estamos fazendo mais filho. Então, a discussão era que, mas é meu direito adquirido eu poder me aposentar com 50 anos. Sim. Veja, e aí você não consegue fazer uma PEC mudando. Conseguimos fazer isso da reforma da Previdência, vamos ter que fazer novamente. Agora, aprova as emendas parlamentares, de forma impositiva ou não, que, aliás, me traz um outro ponto, que, inclusive, quando o governo agora mesmo, coisa de uma, 2 semanas atrás, falou que, olha, o déficit fiscal não precisa, ou melhor, o equilíbrio das contas primárias de 0% para 2024 não é mais necessário. Talvez um pequeno déficit de 0,5%, gente, pequeno déficit de 0,5%, nós estamos falando de 50 bi. Nós estamos falando de 10 trilhões, aí o negócio não é simples. O problema não é você mexer no déficit. O problema é você dar uma sinalização contrária ao Congresso. Olha que interessante. No momento que você dá uma sinalização contrária ao Congresso, o que eu quero dizer? O Haddad, o ministro da Fazenda, falou, olha, vamos tentar ajustar pela receita. Primeiro que eu já acho que isso é errado, porque a gente sabe que um ajuste poderia fazer pela despesa, pela receita, sim, vamos fazer pela receita. Agora, quando o próprio governo fala que não precisa atingir um superávit de 0, quer dizer, o superávit de 0 não existe. Seria um equilíbrio de 0, mas pode atingir um déficit de isso é uma demagogia. Qual é a vontade do Congresso de aprovar pautas, entre aspas, bombas, contra ele mesmo?